de Direito Penal, Teoria das Penas. Na aula de hoje, nós vamos tratar de suspensão condicional da pena, vamos tratar de medidas de segurança e vamos tentar iniciar o livramento condicional. Nós vamos falar, então, na aula passada nós terminamos o concurso de penas e depois eu não dei aula porque eu fiquei doente, né? Eu estava só esperando os socorristas espirituais me buscarem, mas aí eu lembrei que se eu morresse, ninguém ia fazer o desafio nota máxima. Então eu voltei, né? Porque eu não posso morrer, senão vocês não fazem o desafio nota máxima, tem que ficar pegando no pé de vocês, né? Assim? Então, estou de volta aqui na medida do possível e vamos retomando. Na aula de ontem à noite, comecei a tossir, que não parava mais. Parecia aquelas mulher de 150 anos que fuma aquele fumo de corda ainda para ajudar, né, galera? Mas já estou bem melhor. E vamos que vamos. Tô, né, com sinusite e inflamação no ouvido. Então, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Eu tô com o microfone aqui, plugadinho. Vou deixar o fone de lado, vou tirar esse fone. Então, eu não vou ouvir vocês, só vocês que vão me ouvir. Então, eu vou falando e vou pegando o fone de ouvido para saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer, tá, pessoal? Por orientação médica até eu não posso ficar usando fone direto porque ele piora consideravelmente a minha audição, né? Então, bom dia ao pessoal que chegou agora, sejam muito bem-vindos. Já falei que quase morri, só não morri porque senão vocês Bom não dia, fazem. Bru. Bom dia. Só não morri que senão vocês não fazem o desafio Bom nota dia. máxima. Então eu voltei. Voltei Bom para. dia. Bom dia! Ei, vamos animar essa sexta-feira maravilhosa. Saiu um solzinho. Dia excelente para a gente estudar. Eita, que maravilha! E aí vamos compensar aqui, porque nós temos mais, pelo menos, deixa eu ver aqui na minha agenda. A gente está hoje é dia 6 de novembro. Nós temos mais, hoje, né? A aula de hoje. Dia 13, dia 20, temos mais 4 aulas, contando com hoje. Então, vai dar tempo tranquilo da gente terminar nossa matéria. Que maravilha, é assim que eu gosto, chegar no final das coisas. Então, desculpem a ausência da semana passada, mas eu já estou bem melhor, agradeço vocês a paciência aí. Vamos que vamos para a nossa aulinha. Eu vou, então, tirar o fone de ouvido aqui, senão começou a... Eu cutuquei e piorei tudo, né, gente? Cutuquei, piorei, né? Eu fui pro hospital, que dia que foi? Não lembro, terça? Quarta? Eu sei que eu fui quando eu estava nas últimas, e aí suspeitaram de Covid, mas graças a Deus não é, né? Falei, não, nem Covid me quer. Então, o pessoal tem muito medo de mim. Então eu não quero. E aí eu tomei tanta injeção que eu tô até desorientada aqui, né? E da próxima vez que eu for no médico, for me dar uma injeção, eu vou com uma faca para enfiar na pessoa também, em legítima defesa, não é assim que a gente aprendeu? Tem que ter a legítima defesa. Sem mais, vamos começar nossa aulinha. Todo o material que eu falar aqui eu vou deixar na aula, vou deixar disponível para vocês. Então, vamos começar com a medida de segurança e depois nós vamos para o sursi. Sursi, esse que eu fiz o meu TCC de graduação. Falei, uma materinha boba dessa aqui, facinho, eu vou estudar tudo que tem sobre sursi e vou falar no meu TCC. Ninguém vai saber mais de sursi do que eu. E deu certo, né? Aliás, qualquer desses 3 temas que vocês quiserem falar,
vai ser legal, interessante de vocês falarem no TCC de vocês. O Sursi é legal por quê? Porque em todas as provas de segunda fase da OAB, a gente precisa verificar se cabe Sursi ou não. Essa matéria é boa por isso. Então, lá no meu último ano de faculdade, né, quando eu me toquei que eu precisava estudar para a OAB, não aconselho que comece a estudar desde já, eu vi que todas as peças processuais que eu tinha que fazer, tinha que verificar se cabia Sursi. E aí, falei, nossa, mas... E a minha dificuldade era saber se cabia Sursi ou não. Então, eu falei, vou estudar bastante Sursi, e saiu o TCC desse Sursi. Vamos lá. Antes de falar de Sursi, nós vamos falar de medida de segurança, né? E o que é uma medida de segurança? Prestem atenção. Medida de segurança, pessoal, é para aquelas pessoas que são consideradas inimputáveis, ou seja, esse I está negando o que vem depois. Inimputável significa não cabe punição penal para essas pessoas. Vamos lembrar que a razão de ser da punição penal, ela tem dois viés. Não sei se é viés ou vieses plural, mas ela tem duas... como que eu posso trocar esse viés, meu Deus? Essa sinusite destruiu metade dos meus neurônios, né? Tinha dois, agora só tem um. A punição penal, então, ela tem duas razões de ser, vamos falar assim. Precisa ressocializar esse condenado, porque ele vai voltar para o convívio social, já que uma pessoa não pode ficar para sempre presa. A gente sabe que tem um limite das penas, que são 40 anos, agora com a reforma. E também a retribuição. Ele vai pagar o que ele deve para o Estado, para a nossa sociedade, e ele vai se ressocializar. Quando a gente fala em medida de segurança, essas pessoas elas não sofrem punição justamente porque elas não tinham a clareza de saber o que estava fazendo ou de se determinar diante do que faziam. Elas não podiam escolher sim ou não, elas não tinham um livre-arbítrio, já que alguma incapacidade mental lhe acometia, seja ela por algum tipo de entorpecimento ou por uma doença mental mesmo, dependência química, que seja. Só que ela não tem o discernimento. Então, o Código Penal... Desculpa, vocês vão ter que conviver com essa tosse de vez em quando. O Código Penal, ele vai tratar de forma diferente essas pessoas. Lembrem-se, pessoas com problemas mentais, né, diagnosticado, e não menores de 18. Os menores de 18 também são uma espécie de inimputáveis. Porém, pessoal, esses inimputáveis menores de 18 anos são tratados lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui a gente vai falar da punição para as pessoas inimputáveis com doença mental. Então, antes da gente começar, quer dizer, começando já, vamos para o Código Penal para a gente lembrar quem são os inimputáveis. Eu vou compartilhar a telinha aqui no Código Penal, porque nada melhor do que a gente ver a matéria aqui, né? Olha lá, tá aqui no título 6º, medidas de segurança, nós vamos estudar aqui a partir do artigo 96. Mas antes, vamos lá para o artigo 26, para a gente ver quem são os inimputáveis. Quem que vai receber essas penas? Vamos lá, para o artigo 26. Ai. Relembrando, então, quem for imputável, ou seja, recebe pena, imputável, ele vai ter dois tipos, né? Ele vai receber pena privativa de liberdade
pena restritiva de direitos ou multa, né? E ou multa, ela pode ser cumulada. Se a pessoa tem plenas faculdades mentais, ela pode ter esses 3 tipos de pena que a gente estudou até agora. Pena privativa de liberdade, que pode ser detenção, reclusão, restritiva de direitos, que vão ter várias, né? Restrição de final de semana, monitoramento eletrônico, que mais que a gente pode lembrar? Prestação de serviços à comunidade, ou a multa, que é o pagamento ao fundo penitenciário de dinheiro. Mas e se a pessoa não tem plenas faculdades mentais? O que vai acontecer com ela? Vamos lá para o artigo 26, que vai tratar da imputabilidade penal. E aí ele já começa a falar. Imputabilidade significa quem recebe pena. E aí começa com os inimputáveis, quem não recebe pena. Veja como a dicção do nosso código ela é meio truncada, né? Quem não recebe pena, está lá o artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, então presta atenção que nós temos 2 tipos de inimputáveis, né? Aquele doente, né? Doente mental, que pode ter ficado doente ao longo do tempo de vida, pode ter nascido sem essa doença, mas começou a fazer uso de drogas ou de álcool, ou se acidentou, né? A gente pode imaginar uma pessoa que se acidentou, ou veio a ter uma doença depois e ficou doente. Ou aquele que não desenvolveu por uma questão, né, do próprio organismo, ele não se desenvolveu plenamente. Nesse caso, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O que é retardado? Demorado, uma coisa que retarda, demorou para se desenvolver, ainda não se desenvolveu. Aqui nós vamos tratar dos oligofrênicos, né? Aquelas pessoas que não têm o desenvolvimento mental completo. E aí vai dizer, é isento de pena essas pessoas. O que é isenção de pena? Significa, ele não vai ter a pena do Código Penal, que são pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa, mas ele vai ter medida de segurança, que vai ser o que a gente vai estudar hoje. Olha lá, esses 2 tipos de pessoa não tinham discernimento e cometeram crime. Cometeram crime por quê? Porque na hora da ação ou omissão, eles, era ao tempo da ação ou omissão, ou seja, na hora da conduta criminosa, vamos pensar no tiro, na facada, na subtração, qualquer tipo de crime, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, o código vai dizer: se a doença mental tira o livre-arbítrio da pessoa, ela não recebe pena, ela vai receber um outro tratamento, que é a medida de segurança. Como que eu consigo verificar isso aqui? Com um laudo técnico dizendo que essa pessoa tem esse tipo de problema. E aí, o que vai acontecer? Qual vai ser a punição? A gente já viu que existe uma isenção de pena. Ali no parágrafo único do 26 vai dizer: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então vejam a diferença aqui. Enquanto no caput ele não tem nenhum tipo de entendimento, né? Vamos pensar aquela pessoa que rasga a nota de 100, que não faz o desafio nota máxima, que dá sinal pro metrô, joga pedra em avião, né? Esse pessoal aí isento de pena. Mas se tinha alguma faísquinha de juízo na cabeça dessa pessoa, né? Olha lá, pode-se reduzir a pena, em vez... Nossa. Né?
Eu juro que eu tô tomando remédio direitinho. Peraí, gente, deixa eu tossir tudo que eu quiser. Tirar o som pra vocês não ficarem escutando. Sem som, professora. Professora, tá mudo? É que eu acho que ela foi tá passando tossir, mal. gente. Ela Também tá não. falando. Ela tá falando. Tadinha. Ela tá falando? Ué, Tá falando. Olha lá, o microfone dela tá desligado. Oh, meu pai. aqui também meu tá- Deus. E o fone, então, também deve estar. Vou mandar mensagem pra ela. Meu Deus. Todo mundo levanta a mãozinha pra ela ficar. Pra ela ver lá na tela. Né? Levantei já. Só nós duas levantamos a mão e o menino ali. Eu liguei pra ela. Não, mas agora com esse monte de mão levantada, ela vai perceber. Agora ela vai ver que tá desligado. Desculpa, tive que desligar, professora. O duro é desde quando, né? Desde que horas? Ela tava falando do artigo 25. Desculpa, professora, eu tive que desligar. Gente, obrigada. E eu falando, tossindo, falando. Que você... Eu pensei que você tinha... Obrigada, façam isso mesmo. Senão... Só foguete. Até eu voltar a tela. E vocês, socorro! Todo mundo levantando a mão, professora desorientada. Vocês estão vendo que eu sou semi-imputável. Então vamos voltar agora, galera. Alguém tem alguma pergunta além? Tá vendo como é ruim Eu. ficar sem fone, gente? Por isso que eu não escuto você. A Maria José ainda tá ligando. Deixa eu ver. A loira. Alô? Professora, Fala aí, gente. Deixa eu trocar professora, Fala. é a Selma. Bom dia. A senhora não consegue deixar só o fone pendurado na sua orelha, sem colocar no ouvido? Porque talvez se a gente falar alguma coisa, a senhora escuta, Ok. nem que for baixinho, só pendurado. Fala, Selma. Deixa eu ver se eu escuto você. A senhora consegue Canta, Professora. Canta deixar no galopeira. pendurado? Não escuto nada. Não? Não, vou deixar assim, quem sabe, né? Deixa só penduradinho, aí não precisa deixar no ouvido. É, porque... Professora. Professora, você me escuta? Tem que falar assim.
Aí ferra tudo, né? Gente, Eu acho que eu ia ficar até eu meia tenho- aqui, porque só tá aparecendo a tela Eu da lei tenho- e eu não ia ver a professora falando. Eu achei que tava normal. Eu tenho um fone grandão que a faculdade me emprestou, mas, gente, ele fica O das acendendo um luzes? monte de cor, gente. Eu fico engraçada demais. Ele acende verde, rosa. É pra ficar estilosa a aula também, mais, Então, gente, eu professora. fico parecendo com as meninas do Restart. Mas como eu não posso usar a calça colorida, eu uso o fone. Aquele Aí, desenho coloridinho, os trolls. Depois eu mando Põe no uma seu touca. pessoal um filme pronto, de vou pôr uma estúdio que eu touca por vou tirar cima. música. Uma touca Muito bom. ninja. Pronto, ninguém vê, mas aí pela touca vocês vão conseguir ver o coisa. E para ajudar ainda, eu vou pegar já. Ele tem o microfone da Madonna. Assim, eu não vou aguentar, eu vou querer cantar. Vamos lá. A Selguia Professora, falou. Eu peguei do meu filho, é esse aí, professora. Tem o microfoninho da Madonna e ele mudou as cores. Oi, galera. Nossa, eu já quero um desse. É Olha, chique. mercado Deixa eu pegar livre ele. aqui. Aguenta aí. Vamos ver se ele melhora. É Vamos pra ver. ele Peraí. jogar Fortnite. Peraí. Todo mundo vai se apaixonar e vai querer um. Débora, você tá viva? Eu tô, menina. Tô Tá aqui. linda, professora. Não dá pra ver. Eu não tô vendo a professora. Ah, ele tá azul agora, super bonito. Eu tô vendo a lei aqui. Assisinho, dá até pra cantar, professora, aquela música do Azul Caneta. Vou zoando. Essa Vou zoando, Sara é que a demais. prova eu não fiz ainda, tá? E agora? Débora, eu vou tirar uma foto e vou postar lá naquele outro grupo pra você ver a professora. Eu não tô naquele outro grupo, não. Qual é esse outro grupo? Informal. Professora, É porque eu não Acredito. acho que não vai aparecer. Vou te adicionar. Ah, não, eu não sou administradora. Eu vou pedir pro rapaz te adicionar. Pior. Sara, você é administradora? Tá lindo, professora. Muito obrigada, Eu João. não tô vendo a pro. Vamos voltar aqui. Calma, galera. Calma que nós vamos dar um jeito, tá? O problema é que se eu ficar sem fone, ficar falando assim, vocês escutam. Mas na hora que grava, não escuta nada. Deixa eu fazer assim. Peraí. Aqui. Deixa eu deixar ele pendurado aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Porque professora, porque meu ouvido tá tapado de pus. Coisa linda, né? Um defeito eu ia ter que ter, né? Vocês têm que pensar nisso também, né? É verdade. Uma lindeza dessa, um bebê desse, nunca mais ele vai ter. Porque ele morreu, né? professora, Ai, será que travou a minha? Não tô vendo vocês. Aliás, não tô vendo a professora. Estou. Fone da Madonna. Cadê? Mercado Livre. também não professora, tô vendo ela. Posso continuar? Então, ó, já tá com o fone aqui, vocês não precisam desesperar Pelo a cabeça menos. me ligar, tá? professora, Pode falar. professora. Ah, então. Só que aí, nesse caso, a medida de segurança ela não vai ser exatamente uma punição, vai ser mais um tratamento psiquiátrico, não vai? Vai, vamos falar isso já. Na verdade, vai ser, né? Na verdade, é uma restrição de liberdade, só que a diferença é, enquanto a pena eu tenho ressocialização e punição, aqui eu vou ter um tratamento ressocializador, né? Na verdade, não é uma punição. Mas na prática, gente, a pessoa vai ficar presa, vai ficar. Só que o nosso sistema, ele é antimanicomial, ele não quer que as pessoas fiquem em um manicômio, né? Eles querem que as pessoas tenham um tratamento adequado. Mas a gente sabe que o nosso sistema carcerário não vai ter, não vai comportar
esse tipo de situação, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a lei diz. Vou continuar aqui, então vou compartilhar aqui a nossa telinha novamente para a gente tratar aqui. Então, eu disse para vocês que o nosso existem dois sistemas de punição na doutrina. O sistema duplo binário, né, e o sistema vicariante. Eu vou deixar isso para vocês no material de apoio. Sistema duplo binário significa que o juiz pode aplicar a pena e a medida de segurança. Então, quando fala duplo binário, o juiz pode aplicar os dois. O nosso sistema penal é o vicariante. Então, ou uma coisa ou outra. Ou o juiz aplica pena com essa redução do semi-imputável, ou ele vai aplicar a medida de segurança. Os dois é que não dá. Então, se o juiz entender que houve uma faísca de entendimento naquela cabeça, ele vai ser semi-imputável. Daí o juiz vai poder aplicar uma pena reduzida, né? É o que todo mundo busca. Melhor ele ter uma redução de pena do que ele ter uma punição de ficar num tratamento psiquiátrico ambulatorial, já que a gente sabe que nesse caso aqui, com a redução de pena, ele vai ser tratado pelo Código Penal, então vai caber sursi, livramento condicional, vai caber tudo que for benefício penal. E lá, no sistema da medida de segurança, não, porque ele vai passar por tratamento psiquiátrico, vai passar por médico, e ele só vai ser liberado, nós vamos ver isso aqui, quando terminar a punição ou quando o psiquiatra achar que ele está bem. Então, imaginem que uma pessoa que nasce com problema mental, ela não vai ficar bem, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Se não tiver, liga aqui para mim. Eu estou com o fone encaixado aqui, mas pode ser que eu não ouço. Estamos ouvindo. Então, eu peço desculpa por estar com o fone só pendurado, porque se enquanto não ficar assim, eu não vou melhorar. Então, vamos que vamos. Então, esse daqui, só para fazer um resumão, são os inimputáveis, aqueles que recebem medida de segurança. Isso aqui está lá no artigo 26, esses aqui. A gente chamava antigamente de 13, né? Aquele lá é 13, fulano é do que 13. E com a reforma de 1984 passou a ser artigo 26. Vamos ler, então, como que a lei vai tratar da nossa medida de segurança, que ela vai estar lá no artigo 96, ou seja, qual que é a punição que recebe uma pessoa que tem esse tipo de transtorno psiquiátrico. Vamos lá, para o artigo 96. Eita, mais fácil eu ir na setinha aqui. A gente fala punição, mas não é uma punição, é um tratamento, tá? Então, vamos lá. Medida de segurança. Artigo 96. Olha só como que o Código tratou. As medidas de segurança são: 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, internou no hospital de custódia, vai receber tratamento psiquiátrico. Ou, não tendo a falta disso, olha lá, o legislador já prevendo que podia não ter, estabelecimento adequado, um estabelecimento que garanta esse tratamento. Ou 2, sujeição a tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial é aquele tratamento mais ameno. Ambular significa andar, né? Internado, não. Internado, ele vai ficar lá dentro. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Aqui nós vamos aprender as causas de extinção de punibilidade, e aí nós vamos ver que existem alguns tipos de extinção de punibilidade. Por exemplo, abolício crimes, quando o crime deixa de ser punido no nosso sistema, tirar o crime do código, não vai ter medida de segurança para isso, já que não existe mais o crime. Ou a tal da prescrição, que é a demora do Estado em
executar a pena ou de fixar essa pena, de condenar, também pode ser uma causa de extinção da punibilidade. Havendo qualquer tipo de extinção da punibilidade, também não vai ter medida de segurança, assim como não tem pena. Nas próximas aulas nós vamos tratar disso. Imposição de medida de segurança ao inimputável. Olha só como que o Código escolheu essa punição. Como que vai ser? Se o agente for inimputável, o inimputável do caput, né? Totalmente pancada. O juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto por crime for de punição com detenção, poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. Olha só, né? Como que ele decidiu, qual que foi a manifestação do Código. Se ele tiver enquadrado no caput do artigo 26, inimputável, ele vai ficar lá no internado. Vai ser a medida mais drástica, né? Mas se o crime cometido for punido só com detenção, lembra que na detenção não cabe regime fechado inicial? Aí o juiz pode ponderar e deixar ele no tratamento ambulatorial. Então tem essa ponderação aqui, né? A princípio, então, todo mundo do artigo 26 caput fica internado. Mas se existir ali uma pena que seja de detenção, ele pode ficar no regime ambulatorial. Qual o prazo? Esse prazo aqui, gente, é uma briga sem fim, né? Mas já tem até uma súmula, que eu vou ler para vocês já, que vai falar desse prazo. Vamos juntos ler e identificar qual que é o problema. Na verdade, eu vou ler e eu vou identificar, porque vocês não estou ouvindo vocês. Olha só. Parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial, ou seja, o tempo que vai ficar nessa prisão, entre aspas, tratamento, será indeterminado, perdurando enquanto não for averiguado por perícia médica a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Isso daqui, pessoal, fere de morte a Constituição. Olha só, essa escrita aqui do Código, ela veio em 1984. A Constituição é de 88. A Constituição de 88, a gente já viu esse princípio constitucional, veda pena de caráter perpétuo. Então, como pode o Código Penal trazer uma pena indeterminada? Ou seja, uma pena que não vai acabar. Olha lá, o tempo indeterminado. E eu vou dizer para vocês que na prática é difícil um laudo médico, psiquiátrico, dizer que essa pessoa não tem mais problema nenhum. Porque o psiquiatra não vai se arriscar ali, né? Quando tem, né? Ele não vai se arriscar ali em dizer que essa pessoa não vai mais cometer crime. Fazer um prognóstico, ó, até para os devidos fins, e fulano de tal não vai mais cometer crime. O Adélio, por exemplo, não vai mais cometer crime. E aí, a pessoa comete crimes, esse psiquiatra vai ser o primeiro a ser chamado lá pelo Datena, né? Então, a gente sabe que uma pessoa que nasce doente, ela vai morrer doente, né? Então, como que vai cessar essa periculosidade? Nunca. Então, como não existe pena nem medida de segurança de caráter perpétuo, a jurisprudência vai dizer o seguinte, eu não vou compartilhar, só vou ler para vocês, vou deixar no material de apoio, mas essa súmula é aqui. A súmula é do STJ e ela diz assim, número 527 do STJ, vai dizer assim, o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo de pena abstratamente combinada ao delito praticado. Vou ler de novo. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo de pena abstratamente combinada ao delito praticado. Então, vamos pensar na seguinte situação. Nós temos uma pessoa inimputável
que praticou um crime de furto. Pronto, furto. O crime de furto, nós estamos no artigo 96, né? Vamos lá para o crime de furto. O crime de furto está aqui. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, pena reclusão, então ele ia para o tratamento de internação, né? De 1 a 4 anos. Qual que é o limite aqui? 4 anos, né? Então, foi lá na loja da C&A, da Renner, da Caidu, pegou lá uma peça de roupa, saiu correndo. Pi, já deu aquele pipipi, pegaram ele, segurança pegou ele e tal, foi conduzido até a delegacia. Aí, feita a denúncia, ele foi processado e aí verificou-se que ele era um inimputável. Como que o juiz, então, vai fazer com ele? Vai aplicar o tratamento, então, psiquiátrico, não pode aplicar pena porque ele é inimputável. Mas por quanto tempo? A súmula, então, do STJ vai dizer, né, o prazo máximo da pena em abstrato, 4 anos. Então, essa súmula veio revolucionar, veio dizer que o máximo que ele vai pegar vai ser o máximo em abstrato acumulado na pena. Em abstrato, pessoal. Por que abstrato? Porque não passou pela dosimetria de pena aqui. O juiz só vai olhar o máximo de pena aqui, 4 anos, e vai dizer, no máximo ele vai ficar 4 anos. Vamos voltar lá para o 96. Então, esqueçam essa história de não tem tempo determinado. Agora tem tempo sim, porque senão ia ser uma pena de caráter perpétuo, né? Olha lá. Aqui, ó, prazo do 97. A internação será por tempo indeterminado. Então, essa parte aqui, a jurisprudência diz que não vai ser por tempo indeterminado. Vai ser o máximo de pena. Se o máximo da pena for 20 anos, então o máximo aqui vai ser 20. Se o máximo da pena for 10 anos, 5 anos e por aí vai. E aí ele vai ter uma perícia médica durante todo esse período que ele estiver preso. Pode ser uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos, ele vai passar por essa perícia. Aí o parágrafo 2º vai dizer assim para nós. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo fixado. O que é termo de prazo? Final do prazo. Sempre que fala termo, significa fim. A perícia médica será realizada no termo do prazo fixado. Qual que é o prazo fixado? Que a gente viu agora de perícia. O juiz vai fixar de 1 a 3 anos para rever essa pessoa que está lá em tratamento, né? E deverá ser repetida ano a ano ou qualquer tempo que determinar o juiz da execução, sempre de olho ali na melhora dessa pessoa. E para tirar, olha lá, desinternação ou liberação condicional. A desinternação ou liberação condicional, do parágrafo 3º, será sempre condicional. Tem que ter alguma condição para ela conseguir, para o preso conseguir, né? Devendo ser restabelecida a situação anterior, se o agente, no decurso de 1 ano, pratica novo fato, indicativo da persistência da periculosidade. Pode desinternar, deixar ele solto, mas praticou outro crime, volta. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Essa parte merece uma reforma, né, do legislador. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Vamos lembrar daquele mais ou menos pancada, que tem uma faísca de entendimento. Ó. No artigo 98 vai dizer, na hipótese do parágrafo 26 desse artigo, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior. Então, vamos pensar que
o juiz resolveu dar a pena privativa de liberdade, né? Aquela redução. Mas verifica-se que não adiantou, ele precisa de tratamento. Aí o juiz pode converter em medida de segurança. O que ele não pode fazer é aplicar os dois, ou um ou outro. Direito do internado. O internado será recolhido em estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Esse é o direito que assegura a esse internado. Então, eu mostrei para vocês aqui quais são, então, o que é o inimputável, aquele que não tem entendimento do que ele faz, né? Atestado por laudo médico, e qual que é a punição. Punição não vai ser pena, vai ser uma medida curativa, de medida de segurança. Então, o laudo vai sair qual que é o grau de periculosidade dessa pessoa. Esse daqui é o inimputável. Vamos lembrar, né? Eu não lembro no caso do Adélio Bispo, que deu a facada lá no então candidato à presidência, né? Se ele foi considerado, eu sei que ele foi considerado semi, né? Mas não sei se foi substituída a pena dele ou se ele foi para tratamento psiquiátrico. Acho que foi para tratamento psiquiátrico. A gente também não pode acreditar só no que a imprensa diz, né? Deixa eu então mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui no meu material de apoio para ver se eu lembrei tudo para vocês sobre a medida de segurança. A Selma quer perguntar alguma coisa? Selma, está com a mãozinha levantada? É o Reinaldo também, professora. Oi, Reinaldo. Pois não. Nesse semi-imputável entra também o adolescente? Não. Na medida de segurança, únicos imputáveis que entram são os doentes mentais, seja adquirida ou seja aquela doença que a pessoa nasce. Os adolescentes, os menores de 18 anos inimputáveis, todos no Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de 12 anos. Aí eles vão ter, eles vão ter uma medida socioeducativa ou uma medida de proteção. Medida de segurança é só para quem tem problema psiquiátrico. É, porque nós tivemos aquele caso do Champinha lá, né? Que ele passou o tempo, depois ele teve uma outra avaliação e continuou ainda detido, mesmo tendo passado para depois dos 21 anos. Então, o caso do Champinha, ele não é de medida de segurança. O Champinha, ele teve uma interdição civil, né? Ele ficou os 3 anos na Fundação Casa, com a medida socioeducativa. No final desse prazo, verificaram que ele tinha problema psiquiátrico e fizeram a interdição civil dele, né? Então, tem que lembrar da parte da interdição lá em Direito Civil 1. Tiraram a capacidade dele de gerir a própria vida, né? A vida civil dele. Então, o curador do Champinha, aquela pessoa que está responsável por ele, que se eu não me engano é um defensor público, ele entende que a melhor coisa para o Champinha é ele ficar em tratamento hospitalar psiquiátrico. Então, o Champinha, ele não está em medida de segurança. A manobra que foi feita ali foi que ele ficasse nesse tratamento, mas é uma interdição civil. Quanto tempo? Não sei, enquanto o curador dele achar necessário que ele fique lá. Entendido, professora. Quem mais? A Selma está com a mãozinha levantada. Acho que era na hora de avisar do fone. Tem alguma pergunta? Não. Vamos lá. Era isso mesmo, era na hora de botar o fone. Só uma coisa aproveitando, essa súmula, ela não é súmula vinculante, né? Não. Súmula vinculante é só do STJ. Não, desculpa. Olha, eu falei besteira. Só do STF. Essa súmula aqui é do STJ. E ainda para ser súmula vinculante, não basta ser do STF. Ela tem que estar na lista de súmula vinculante. Essa súmula aqui, se não seguir, né, a gente consegue com recurso, né, no caso do juiz da execução, ele colocar período indeterminado, ainda cabe o advogado agravar, fazer um agravo em execução, para que seja obedecida a súmula do STJ, né? Infelizmente, não deve acontecer muito, né? Porque
não tem assistência judiciária para execução, né? É só o pessoal do presídio que faz, não é? Então, vamos continuar aqui. Peraí que a Melissa está passando, gente. Ela precisa passar. Pronto, passou. Ela aperta botão no meu teclado que eu nem sabia que existia, tá? Ela aperta com o pé. Vamos voltar. Será que eu já compartilhei a telinha aqui para ver se eu esqueci alguma coisa? Já. Então, deixa eu ver aqui o que eu não falei. Falei aqui, né, ó. Sobre a medida de segurança. Eu voltei, então. Aqui. Sobre a execução da medida de segurança, né? Como que vai acontecer? Transitada em julgado a sentença que aplicar a medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para execução. Sem a expedição dessa guia pela autoridade judiciária, ninguém será internado em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para o cumprimento da pena. Como se fosse um mandado de prisão aqui. Está no artigo 172 da Lei de Execução Penal. A expedição da guia e a imposição do tratamento são comunicados ao Ministério Público. A guia será retificada sempre que sobrevierem modificações quanto ao prazo nas execuções. É aquilo que a Selma perguntou para mim. Ela falou assim, professora, a súmula que você falou, né? Essa súmula aqui, ela é vinculante, a 527? O que ela quis dizer, gente? Dona Selminha. O que ela quis dizer? Olha lá. Ela quis dizer assim, é obrigado o juiz seguir essa súmula? Vocês vão aprender em direito constitucional que existem súmulas vinculantes, ou é direito administrativo, não sei. O que é súmula vinculante? O STF, que é o guardião da nossa Constituição, ele criou com base na lei, né, uma lista de súmulas que vinculam, significa de observância obrigatória, de todos os poderes. Então, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles precisam seguir a súmula. Com exceção do legislativo, que é aquele que cria leis, na função típica. Que é a função típica do legislativo? Criar leis. Então, não pode o judiciário engessar o legislativo. Dizer, você tem que seguir aqui o que eu estou mandando. Não, porque é ele, que a Constituição diz que vai criar leis. Mas nas outras funções que ele tem, atípicas, ele tem que seguir. Essa súmula vinculante, então, ela é de tratamento de observância obrigatória, as súmulas vinculantes. Porém, as outras súmulas não são de observância obrigatória. Então, o juiz pode usar ou não, né? Nesse caso do STJ, não existe súmula vinculante no STJ, só no STF. Então, vamos pensar que o juiz aqui de Tabuão, de Tapicerica, do Imbu, ele pode observar essa súmula aqui na sentença dele ou não. Se ele não observar essa súmula, cabe à defesa ir lá para o tribunal. Vai fazer aqui um recurso que a gente chama agravo em execução. Vai lá para o tribunal, vai mostrar a súmula e vai dizer, o juiz aqui não está observando. O tribunal, achando que é o caso, também ele não se vincula, ele reforma a decisão do juiz. Vamos pensar que o juiz Itapecerica colocou que ele vai ficar preso por tempo indeterminado, conforme o Código Penal estabelece. Aí vai lá o advogado e fala que não é por tempo indeterminado, que ele tem que observar essa súmula. O tribunal acatando, o juiz precisa consertar aqui, vai colocar, vamos pensar no furto de 1 a 4, então ele vai ficar no máximo 4 anos. Independentemente do laudo, pode sair o laudo lá, ele até virou corintiano, e aí tem que soltar, né? Porque a súmula está dizendo que é o prazo máximo do crime. E aí está dizendo aqui assim, ó, para baixo, onde eu estava lendo. Ó. Ó. Determinada, não, aqui, ó. A expedição da guia e a imposição de tratamento serão comunicados ao MP, ao Ministério Público.
a guia será retificada, ou seja, vai ter uma correção sempre que sobrevier modificação quanto ao prazo. Então, essa modificação pode ser porque o psiquiatra disse que está melhorando, ou porque o advogado recorreu e o tribunal acatou. Qualquer situação que muda altera o prazo da execução da pena, ou desculpa, da execução da medida de segurança. Isso aqui está na Lei de Execução Penal, que é uma lei muito legal. O artigo 175 determina que a cessação da periculosidade do agente será averiguado no fim do prazo mínimo da medida de segurança. A gente leu 3 anos. De acordo com o artigo 97, a desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior do agente antes do decurso de 1 ano, fato indicativo da persistência da periculosidade. Concluindo a cessação, essa que a gente já poder substituir aqui. Em relação ao semi-imputável, meio doido, que recebeu pena privativa de liberdade reduzida, também poderá haver substituição dessa por medida de segurança de acordo com a sua necessidade. É simples, então, as medidas de segurança, né? Não confundam, então, com a história de Champinha. Champinha era adolescente, inimputável somente aqueles que, na data da ação ou omissão, eram maiores de 18, porém, tinham alguma perturbação de doença mental que não deixaram ele entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Nós temos o totalmente pancada e o semi-pancada, tá? Nós temos pessoas que, colocadas no sistema carcerário normal, elas não vão ter a ressocialização, elas precisam de tratamento. Então, pessoal, vou deixar esse materialzinho de apoio para vocês. Essa aqui é a medida de segurança que está na lei, tá? Vamos passar agora a estudar a suspensão condicional da pena. Essa suspensão condicional da pena que eu disse para vocês, que foi o meu tema de trabalho de TCC lá na faculdade, que eu apresentei para a banca examinadora, que eu tremi igual vara verde, que se perguntassem uma vírgula fora do que estava escrito ali, eu não ia saber responder, morrendo de medo, né? Porque é complicado, né? Falar em público. Não sei se vocês imaginam, acho que sim, mas é difícil. A gente não tem, fica com visão de túnel, né? Eu consegui mais ou menos uma desenvoltura depois que eu comecei a dar aula. Mas vamos lá, vamos ver que raio de sursi que é esse aqui. Cadê? Vamos compartilhar. A Rayane quer perguntar alguma coisa? Sim. Pode falar. Assim, vamos supor, uma pessoa 13, que agora é 26, ela comete um crime e ela vai para o tratamento ambulatorial. É isso aí. De ambulatório. Ambulatorial. Isso. Aí o psiquiatra fala que ela já cessou, né? Já não tem mais nenhum problema mental. Aí, nesse caso, ela pode sair do tratamento para cumprir a pena? Se tiver dentro do prazo, não. Vamos pensar que tipo de crime que foi. Vamos pensar num crime de homicídio. Ela não tinha ideia do caráter ilícito do fato. Vamos pensar que ela estava ali acometida do uso de drogas, que tirou totalmente o entendimento dela. Nessa época, ela não tinha entendimento. Então, o juiz vai fixar, vai colocar ela como inimputável e ela vai receber uma medida de segurança. Essa medida de segurança, ela vai ser com prazo de até 20 anos, que vai ser o prazo em abstrato do crime. Dentro desse prazo de até 20 anos, ela vai ter um tratamento, né, e laudo do médico de 1 a 3 anos. Então, vamos pensar que a cada 3 anos, o psiquiatra mande um laudo para o médico.
E aí, no terceiro ano que ela está internada, e aí, né, porque é reclusão, o crime de homicídio, ela vai estar internada. Então, vamos pensar que 3 anos depois, o psiquiatra diga, olha, ela está livre das drogas, ela está limpa, ela não tem mais vestígio de periculosidade. Acabou. Porque é até 20 anos, ou é por tempo indeterminado. Ela não está cumprindo pena, ela está cumprindo medida de segurança. O que quer aqui é o tratamento dela para que ela volte à sociedade. Então, não confundam a punição com o tratamento. Você entendeu, Rayane? Fala ambulatorial 3 vezes. Professor, aquela pessoa direto, fica o resto da vida internada na clínica? Assim? Desculpa, não entendi a pergunta. E aquela pessoa que é doente mesmo, mental, ela fica internada o resto da vida? O resto da vida não, ela vai ficar no prazo máximo que a pena estabeleceu. De 1 a 3 anos. Não, olha só. Vamos então explicar de novo. Vamos pensar que o crime que ela cometeu seja uma pena que varia de 1 a 10 anos. Vai. Então, o prazo máximo que ela fica vai ser 10 anos. Prazo limite. Se o psiquiatra não disser que ela melhorou, o máximo que ela fica é 10 anos. Porém, nós temos um laudo do psiquiatra que tem período mínimo. O primeiro laudo dele vai ser de 1 a 3 anos e depois de ano em ano, conforme a lei diz. Então, vamos pensar que essa pessoa, no primeiro ano, o laudo deu negativo, de cessação de periculosidade, mas no segundo cessou. Então, ela vai ser solta. Mas vamos pensar que essa pessoa não se recuperou, ela continuou pancada. Então, passou o prazo máximo que a lei diz daquele crime, máximo 10 anos, ela vai ser solta. Igual aconteceu com o maníaco da luz vermelha, né? Não sei se é maníaco da luz vermelha ou é o Chico Picadinho. Ele ficou 30 anos, que era o prazo máximo do homicídio qualificado, né? Ele picava as vítimas, ou era eu não sei qual que é um doidão que matava todo mundo. Sim. E ele ficou prazo máximo internado, foi solto, e mataram ele assim que ele saiu da medida. Mataram Luz vermelha. a luz vermelha, ele vinha com a luz vermelha. Né? Por exemplo, se não matam ele consegue escapar, ele comete crime de novo, volta? Volta. Tudo de novo? Não, ele volta para o tratamento, e aí o juiz desse novo crime, né? Nesse novo crime, o juiz, então, vai aplicar uma nova medida de segurança com mais um prazo e ele vai ficar internado. Entendi. Sempre tem que passar, sempre ele vai ter que passar por um processo judicial que garanta ampla defesa. Então, vamos pensar que faltava 1 mês para ele ser solto. Ele foge. Aí ele vai ser pego de novo, cometeu outro crime, vai ser pego, então ele vai ficar mais um prazo lá que ele tinha que terminar de cumprir, vai ter um novo julgamento. Se o juiz entender que é medida de segurança de novo, ele vai cumprir mais o prazo dessa medida de segurança. Como se fosse um preso normal, só que no caso dele é medida de segurança. Ele vai passar por esses tratamentos ambulatorial ou psiquiátrico, vai ter um psiquiatra ali acompanhando, ou deveria ter. Sim. Vamos pro Sursi então, galera? Vamos pro Sursi. Cadê eu? Eu tô aqui. Vocês estão vendo aqui? Vamos pro artigo 77. Ai, gente, eu tenho um pouco de pânico quando eu falo dessa parte do Sursi. Vocês vão ver que eu vou ficar desesperada. Porque foi o tema do meu TCC. Ano passado, tá? Deixa eu ver quanto tempo faz. Nossa! Tem coisas que a gente não tira do coração, né, gente? Uma faca. Falando isso, eu estava assistindo no final de semana, não, no feriado, né? Eu estava doentinha, eu falei, vou assistir um filmezinho para acalmar, né?
Aí eu assisti Brinquedo Assassino, eu vi uma cena tão interessante que o brinquedo vai e faz um padre sofrer um acidente, e aí o padre estava vivo, né, com a ferragem do carro bem no pescoço assim dele, né? E ele estava vivo, gritando, aí chegou o bombeiro tirou a ferragem, né, para tirar ele da ferragem, e a cabeça dele caiu rolando. Eu achei tão legal. Falei, eu vou dar esse exemplo para os meus aluninhos. Brinquedo Assassino, eu gostaria de ter ele. É bonzinho. Professor, o falecido já foi. Você é má, professora. Eu tinha um namorado que parecia o Brinquedo Assassino, que não sei se vocês já assistiram, o Chuck, ele só conversa com a criança, né? Ele não conversa com mais ninguém. E ele era assim, só conversava comigo. Chegava alguém e ele ficava mudo, virava boneco. Aí quando a pessoa saía, ele falava comigo. Ele não me matou, mas que Deus o tenha. Você matou ele. Não. Aí eu Todo falava professor pra de todo mundo. direito penal é meio diabólico. Mas aí a gente fica vendo os filmes pro desenho. Vamos pro Sursi. Vamos pro Sursi. Vocês veem que eu fico assistindo o filme lembrando de vocês, né? Pensando nos exemplos. Mas aquela da cabeça do padre caindo foi engraçado. Depois vocês assistam. Tá lá no Net Fresco. Então não pode servir esse exemplo aí. Né? Suspensão condicional da pena. Olha o meu TCC aqui, galera. Me copiem que vocês passam de ano, né? Passam de ano na suspensão. O que é legal aqui nesse... Isso aqui é um benefício penal aplicado a quem comete crime e vai receber uma pena. Então, esqueçam medida de segurança aqui para o Sursi. Por que eu estou falando Sursi? Sursi é uma palavra francesa, né? Francês não, e o francês não usa o S, né? Aprendi com a Claudio Hanna. Eu ia falar isso agora. Porque fica chique em francês, né? Vocês param de graça, tá, gente? Aprendi isso com a Claudio Hanna. E aí a gente tem que falar com o biquinho, Sursi. Quando você fala Sursis, você desperta todos os demônios que existem dentro do meu coração, porque é muito ridículo. Eu lembro que eu estava na sala da OAB, esperando uma audiência, e eu fico igual o Brinquedo Assassino lá, né? Para que ninguém conversar comigo. Aí, chegou um advogado lá se achando normal, né? Aí, não sei o que, contando. Aí ele falou que ia pedir o Sursis pro juiz. Aí eu olhei e falei, o que, João? Você vai pedir Sursis? Sursis, gente. Sursis não é para matar o peão de ódio. Aí quase que eu falo assim, Sursi. Mas quando a pessoa é minha aluninha, na hora eu falo, jovem, não me irrita, é Sursi. Aí eu sou paga para ensinar vocês. Agora, veiarada lá na OAB falando Sursis, eu deixo passar vergonha, né? Aí eu falo, não, legal, Sursis. Então nunca falem Sursis, Sursis, que é muito ridículo. Quem estuda identifica esse tipo de gente ridícula falando Sursis, Sursis. Então, primeira coisa, palavra francesa, sursi, abajur, mené, né? Maravilha. Que raio é esse, né, pessoal? Trata-se de um benefício penal aplicado ao réu que cumprir os requisitos. O que vai acontecer aqui na prática, né? Cumprir os requisitos, o juiz vai dizer, querido, eu vou suspender sua pena se você cumprir algumas condições. Então, esse nome suspensão condicional da pena significa o juiz pode aplicar algumas condições a essa pessoa para que ela não cumpra a pena. E aí, essa pessoa vai ter um período que ela vai ficar ali debaixo dos olhos do juiz para ver se ele está cumprindo essas condições. Se ele cumprir essas condições, extingue a punibilidade. A gente precisa saber, então,
quais são as pessoas que se encaixam nesse benefício, né? E por quanto tempo. Olha só, essa suspensão condicional da pena vai ser um período em que a pessoa vai ficar sob condições. Vamos pensar, todo mês ela vai ter que ir lá no fórum, ou a cada 3 meses, assinar um livrinho. Não vai poder frequentar determinados lugares, não pode ir no Sua Alegria, não pode ir no Caipirão, não pode ir na montanha, não pode ir no Rampas, não pode ir no Patativa, né? Mas ela não pode ficar no bar do Zé. Então, se ela for pega nesses lugares, ela traiu o juízo. Então, ela vai cumprir a pena. Então, isso aqui é um benefício. Porém, o que acontece? Esse benefício penal, ele veio, pessoal, com a reforma de 84. Então, o Código Penal de 1940, ele veio com a reforma de 84. Mas esse suspensão condicional da pena, ele foi esvaziado, já que teve a reforma que trouxe a tal da conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos. Enquanto na suspensão condicional da pena, a pena máxima aqui tem que ser 2 anos, a pena privativa não pode ser superior a 2 anos, no suspensão, peraí, estou me enrolando aqui. No sursi, para ser aplicado, a pena máxima que ele pegou, o máximo 2 anos. E na conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a gente aprendeu que o máximo são 4. E, se for culposo, qualquer crime. Se for culposo, qualquer tipo de pena. Então, o que não couber de conversão em restritiva, seja porque ele é réu reincidente, por aí vai, vem aqui para o sursi. Então, nem tudo está perdido, né? Então, nós vamos, no direito penal, quando a gente trata de benefícios, é como se fosse um filtro. Não passou no filtro, cai. O último filtro que nós vamos ter vai ser a suspensão condicional da pena. A princípio, então, eu posso dizer que a pessoa foi condenada, então ela, se cometer mais um, ela é reincidente, condenou. O que o criminalista busca? A não condenação. Mas se condenou, aí o que vai fazer? Tenta a conversão em restritiva de direitos, para ele não ir para a cadeia. Conseguiu? Beleza. Não conseguiu? Vai para o sursi. O sursi, então, vai caber no que não couber na conversão em restritiva. Vamos pensar que é Maria da Penha, não posso converter em restritiva, né? Aqui eu já posso ter o sursi. E o que vai acontecer aqui? A pessoa vai ficar, tá lá no artigo 77, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, pena baixinha, poderá ser suspensa de 2 a 4 anos. Esse poderá ser suspensa de 2 a 4 anos é o chamado, lembre-se desse nome, período de prova. Período de prova é o período em que a pessoa vai ficar com a pena suspensa, ele não vai precisar se recolher ao cárcere, a pena vai ficar suspensa e ele vai ficar cumprindo as condições ali que o juiz impuser. Pode ser limitação de final de semana, uso de... ou usar aquele serviço à comunidade, assumiu a palavra, não frequentar determinados lugares, se recolher às 10 da noite. Durante esse período de prova, ele vai ter que cumprir essas condições. Se no final do período ele cumpriu, acabou a punição, ele não volta para o cárcere. É esse aqui o sursi. Nós vamos estudar, então, a suspensão condicional da pena e depois eu vou falar para vocês que existe um outro benefício ainda, melhor que o sursi. Suspensão condicional do processo, que vai estar lá na Lei 9.099. A suspensão condicional do processo é melhor por quê? Porque ainda não teve condenação. Então, se a pessoa cumprir o período de prova
extingue o processo sem ter sido condenado. Então, ele permanece sem condenação. Se ele for primário, ele permanece primário. Não é o caso do sursi, porque o sursi vem uma condenação. Lembrando, nós, advogados criminalistas, buscamos de todas as maneiras para a pessoa não ser condenada. Então, para a gente é melhor suspensão condicional do processo do que suspensão condicional da pena. Quem for fazer o TCC disso tem que saber a diferença de um e de outro. Vamos lá, então, para a nossa querida suspensão condicional da pena. Vejam como é facinho. Então, no artigo 77 vai estar escrito: a suspensão da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa de 2 a 4 anos, desde que 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Pode ser reincidente em culposo? Pode. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem o benefício. Lembrem-se que a gente está falando aqui do quê? Da aferição da primeira fase da dosimetria de pena. Na hora de ver se cabe sursi, a gente precisa ver como que foi a dosimetria da pena. Se ele passou ileso na primeira fase, veja que esse inciso 2º do artigo 77 é a cópia do artigo 59. Se ele passou ileso pelo artigo 59, o juiz não verificou ali no que tange o artigo 59 tem 9, né? 9 averiguações, aqui tem menos, deixa eu ver, 8, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, ele vai ver culpabilidade, antecedentes, conduta, personalidade, motivo e circunstância. Se o juiz não levou em consideração na primeira fase, então, ó, tá belezinha para o sursi. Não seja indicado ou cabível a suspensão, a substituição do 44. Então, veja a natureza subsidiária do sursi. Primeiro eu vou no 44, que é melhor ele ter uma restritiva. Não teve restritiva, não coube a restritiva, vem para o sursi. Por isso que alguns penalistas, pessoal, dizem que o sursi acabou. Mas o sursi não acabou, não. Tanto que a OAB, toda a peça de segunda fase, que vai falar sobre pena ou apelação, vai falar do sursi. Então, o sursi precisa, todo mundo precisa saber o sursi, porque aplica lá na segunda fase, né? Inclusive, quando a gente estuda, eu tenho um caderno de segunda fase aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. E ele, pessoal, em todo esse caderno, esse aqui é o caderno de treino, né? Em todos eles vai aparecer se cabe sursi ou não. Ó, a gente tem mais ou menos um cronograma aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, vamos ver se dá para enxergar. Eu já não enxergo nada de natureza. Mas, ó, aqui no treino vai vir um enunciado. E aqui vai vir o que a gente tem que analisar. O que a gente... Deixa eu mostrar a parte do sursi aqui. Suspensão. Não vou enxergar, mas eu vou dizer. Aqui vai ter que ser... Qual que vai ser... O que a gente tem que anotar, analisar desse enunciado. Ó, qual que é o cliente que a gente está defendendo? Qual que é o crime? Qual que é a pena? Qual que é o tipo de ação penal? Se ela é pública, se ela é privada. Qual que é o rito, se é rito especial ou rito comum, isso aqui a gente aprende em processo, e se cabe suspensão condicional da pena ou suspensão condicional do processo. Depois, qual que é o momento processual. Então, a gente precisa analisar sempre, vai dizer pelo menos se cabe ou se não cabe. Esse é o treino da OAB. Oi? Tem 4 modelinhos de sursi? Sursi? Especial, humanitário e humanitário? Esse daí são os tipos de sursi.
Nós temos sursi etário, sursi simples, sursi especial, humanitário. Sim, nós vamos ter os tipos de sursi. Já vou passar já para vocês isso. Então, Gostei dessa apostila aí. Como que a gente adquire? essa daqui é de cursinho. Depois eu coloco aqui o nome para vocês. Chama Revisão e Treino, Caderno de Direito Penal, da Patrícia Vanzolini. É da Revista dos Tribunais. Eu comprei porque eu dou aula de estágio. E aí eu comprei para fazer com os aluninhos de estágio. Eu já vou mostrando para eles como que faz no cursinho, já na faculdade. Então vamos... Imagina, depois eu tiro foto aqui e ponho no grupo para vocês. Ó só, galerinha. Vamos continuar aqui. Então, esse sursi é simples, né? O que acontece com ele? Cumprindo as condições, suspende a pena. Vamos lá, vamos ler o artigo aqui, como que vai ficar. Então, ó lá. A condenação anterior por multa não impede concessão do benefício. Então, se for um crime doloso, mas for punido com multa só, não impede o benefício. O que não pode é reincidente em crime doloso. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4, vejam que aqui vai ser um novo tipo de sursi, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos. Ó, o período de prova mudou. Desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Aqui, gente, é um tipo de sursi que nós chamamos de sursi etário ou sursi humanitário. Sursi etário é para o septuagenário. Vamos pensar aqui naquela pessoa maior de 70 anos que teve uma condenação até 4 anos. Essa pessoa septuagenária de 70 anos, ela pode ter o benefício do sursi, né? Se a pena for até 4. Veja que é diferente do primeiro caso lá no sursi simples. E aí, o período de prova dela, o período que ela vai cumprir as condições, também aumenta, de 4 a 6 anos. O juiz que vai identificar, o juiz vai colocar lá. Tendo em vista que o fulaninho tem mais de 70 anos e o crime é até 4 anos, concedo sursi para que cumpra o período de prova de 5 anos. Aí, quais são os requisitos aqui? Aí ele vai ter que prestar serviço à comunidade, ou ele vai se limitar no final de semana, o juiz vai escolher quais são as condições da suspensão condicional. Então, vamos lembrar, nós vamos ter o sursi simples, o sursi especial, que eu já vou dar as características para vocês, cujo crime é até 2 anos e o período de prova de 2 a 4. Nós temos o sursi etário, que é o mais de 70 anos, septuagenário, ou humanitário. Humanitário por quê? Razões de doença. A pessoa está com uma doença terminal, ou a pessoa tem uma debilidade física, motora, ele vai ter esse sursi aqui. Nesse caso é melhor, ó, a pena é até 4, e o período de prova de 4 a 6 anos. Olá. E aí, o que vai rolar aqui? Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Esse é o período de prova. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade, que está lá no artigo 46, é uma restritiva, ou submeter-se à limitação do final de semana. Vejam que o primeiro ano do período de prova é o mais pesado para ele. Vai ter que ir lá varrer rua, hospital, trabalhar em qualquer lugar como prestador de serviço. O juiz vai colocar lá o que está precisando e ele, nesse primeiro ano, vai ter que cumprir. Se o condenado houver reparado o dano, esse aqui é o sursi especial, ele reparou o dano, furtou a carteira de alguém ali, mas devolveu. Salvo impossibilidade de fazer. Vai ter que justificar a impossibilidade pela qual ele não fez. E as circunstâncias do artigo 59,
primeira fase da dosimetria, deste código lhe forem inteiramente favoráveis, ou seja, passou ileso na primeira fase, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas de forma cumulativa. Ou seja, nesse tipo de sursi, nós temos uma pessoa mais ou menos do bem, né? Ele passou ileso na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, os antecedentes, motivos, circunstâncias, comportamento da vítima, tudo favorável. E também ele tentou reparar o dano ou reparou. Nesse caso, ele não vai precisar limitar o final de semana e não vai precisar prestar serviço à comunidade. Isso daí vai ser trocado no primeiro ano por proibição de frequentar determinados lugares, então o juiz vai determinar os lugares que ele não pode ir, né? Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar suas atividades. E eu esqueci de alguma coisa. Proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização do juiz. Ele vai viajar, ele vai fazer alguma coisa, ele precisa pedir autorização para o juiz. Então, aqui a gente vai falar do sursi especial. Nós temos o sursi simples e o sursi especial. No sursi simples, é a regra geral. Condenado até 2 anos de pena privativa de liberdade, que não seja reincidente, que as condições do 59 estejam favoráveis, ele vai ter uma suspensão condicional da pena de 2 a 4 anos. No primeiro ano dessa suspensão, que a gente chama de período de prova, ele não vai poder sair no final de semana e ele vai ter que prestar serviço à comunidade. Esse é o sursi simples. No sursi especial, essa pessoa passou ilesa no 59 e tentou reparar o dano ou reparou. Então, esse período de prova, a diferença é que vai ser mais ameno para ele. Ele não vai precisar prestar serviço à comunidade. Ele vai ter outras atribuições no período de prova. Principalmente no primeiro ano, vai ser mais ameno para ele. Aí também nós temos o sursi etário, idade de 70 anos, ou sursi humanitário, qualquer idade, mas a pessoa está com uma doença grave. E aí, nesses 2 casos, a pena privativa de liberdade é maior, é até 4 anos, e o período de prova também vai ser aumentado. Esse aqui é o sursi humanitário ou sursi etário. Vamos continuar aqui. Foi aqui, né, que eu contei a história para vocês, que eu fui lá na vara de execuções, lá em Itapecerica, e estava aguardando para olhar o processo. Não sei o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo a via sacra, né? Todo advogado faz só via sacra uma vez por mês, que a gente pega a lista de processos, né? Que eu sou advogada das antigas, e tenho lista de processo físico. Aí a gente ia lá, de vara em vara, pulando de vara em vara, para ver os processos, né? Aí ia lá na quarta vara, que é a vara de execução, ia na segunda, ia na terceira, ia na primeira, para ver aquela listinha de processos, né? A gente chama de via sacra, que em vez de passar pelas estações, a gente passava pelas varas, porque aí um saco ficar vendo processos. Mas tudo bem. Aí, para isso que existe o nome do estagiário, né? Que a gente faz o estagiário ir. Mas como às vezes eu mesmo tinha que ir, eu ia lá ver os processos. E aí, uma vez eu tô lá na fila, na vara de execuções, tinha um corintianinho aguardando para assinar, né? A cadernetinha do sursi dele. E ele perguntou para mim se eu já tinha assinado. Queria puxar um assunto comigo, né? Eu falei, não, já assinei, né? E aí foi engraçado, né? Eu com essa cara de cumpridora de sursi, né? Mas mal sabia ele que a minha pena não caberia sursi se eu fosse cumprir, se eu fosse condenada. Então, esse sursi é muito lindo, muito legal. A política que nós temos é de não prender pessoas cuja pena seja baixinha. Porém, a justiça é escorpiana, ela é vingativa. Se você não cumprir o sursi, se você não cumprir as condições, seu benefício será revogado.
Ó, saindo fogo dos meus olhos aqui, né? Ó lá. Aqui. A sentença poderá especificar outras condições que fica subordinada à suspensão, desde que adequada ao fato. A suspensão não se estende às penas restritivas de direito nem à multa. Maravilha. Como que revoga? Nós temos causas obrigatórias de revogação desse sursi, acabou a graça, você vai cumprir a pena. É isso. E algumas que são facultativas. Quais são as obrigatórias? Ó, a suspensão será revogada no curso do prazo, se no curso do prazo, ou seja, no período de prova, que pode ser de 1 a 2 ou de 2 a 4, o beneficiário, o que ele tem que fazer de merda? Ó, frustrar, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Não pagou a multa, não reparou o dano sem se justificar. Revoga o sursi. Depois, descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78, que esse é aquele cumprimento no primeiro ano. Vamos lá, parágrafo 1º de 78, ó. No primeiro ano, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou se submeter na limitação do final de semana. Ele não cumpre, não vai trabalhar, final de semana ele vai para rave. Não cumpriu, revogação obrigatória. O juiz, então, revoga. Revogação facultativa, ou seja, o juiz pode escolher se revoga ou não. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta, ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo, não doloso, né? Ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Vejam só, o juiz pode revogar o sursi se ele descumprir qualquer outra condição. Está dizendo para ele assim, olha, você não vai ficar fora depois das 10 da noite. E o belezão é pego depois das 10 da noite na rua, né? E aí ele explica para o juiz, não, é que o ônibus quebrou, tive que ficar lá, tal, a polícia chegou na hora e me pegou. Nesse caso, tem um motivo justificado, o juiz pode escolher por não revogar. Olha, então eu vou te dar mais uma chance. Ou sobrevém uma nova condenação, mas por crime culposo ou por contravenção, que é aquele crime pequenininho, apenado com multa ou prisão simples. O juiz escolhe se revoga ou não. Então, ó, o sursi, ele é uma suspensão condicional. Se não cumprir as condições, volta e tem que cumprir a pena. E o tal do período de prova, ó, tá acabando. Prorrogação do período de prova. Vou explicar para vocês que o período de prova é o período que ele vai ficar cumprindo as condições bonitinho. Esse período de prova, que é de 1 a 2 ou de 2, não, de 1 a 2 ou de 2 a 4, ele pode ser, não, falei errado, é de 2 a 4 ou de 4 a 6, ele pode ser prorrogado um período a mais do que esse prazo. Quando? Vamos ler. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. O juiz, então, prorroga esse período de prova antes de extinguir a punibilidade para ver qual que vai ser a decisão lá do outro processo, para saber se extingue a punibilidade ou não. Isso aqui é ruim para o réu, porque ele vai ficar mais tempo cumprindo as condições, sem saber se ele vai ter a suspensão, sem saber se ele vai ter extinção da pena dele. Quando facultativa a revogação, o juiz, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo se esse não foi fixado. No parágrafo 3º está dizendo o seguinte, se houve uma causa de cassação do sursi facultativa, e vamos pensar que o juiz aplicou 3 anos de suspensão condicional da pena, e o belezão foi pego depois das 10 da noite porque o ônibus quebrou. O juiz pode falar para ele assim, olha,
Eu te dei 3 anos de suspensão, o máximo era 4. Para não revogar o seu benefício, eu vou estender mais 1 ano nesse período de prova. Então, você vai ficar, graças a esse dia que você foi pego, você vai ficar mais 1 ano no período de prova. Vai ficar mais 1 ano aí. E, por fim, se ele cumpriu todas as condições estipuladas pelo juiz, olha lá, expirado o prazo que tenha havido sem que tenha havido revogação, cumpriu direitinho, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Ele não deve mais nada, porém, ele continua sendo reincidente por mais 5 anos, se ele cometeu outro crime. Ótimo, faltou eu dizer o seguinte para vocês aqui. Quando o juiz, então, faz a dosimetria de pena, escolhe o regime de cumprimento de pena, verifica se cabe restritiva de direitos, não cabe, vai para o sursi, e cabe o sursi, o juiz convoca uma audiência que se chama de audiência admonitória. Essa audiência, ela serve para quê? Para explicar para o condenado o que ele vai ter que cumprir nesse prazo de prova, nesse período de prova, né? Existem cartórios que a audiência admonitória é feita pelo próprio escrevente ali, a própria pessoa do balcão. A pessoa chega lá e fala assim, olha, a sua pena está suspensa e o senhor não vai poder frequentar determinado lugar, aí vai estar dizendo lá quais são as condições impostas pelo juiz, e no final, se o senhor cumprir tudo certinho, o senhor não precisa ir preso, né? Tem a lei de execução vai dizer que é o juiz que tem que fazer isso, é o juiz que tem que explicar. Mas existem várias situações em que o próprio cartório faz isso diante do volume de trabalho nas audiências lá em cima. Então, como é só para explicar, o cartório às vezes explica, às vezes tem audiência com o juiz, né? E o advogado também ciente explica para o réu o que ele precisa cumprir. Porque não adianta, né, simplesmente vir um papel dizendo quais são as condições e o réu nem saber o que está acontecendo, porque o réu muitas vezes é analfabeto, ele não entende nada, então precisa explicar. Então, ciente das condições, ele vai então cumprir, ele vai ficar com esse papelzinho lá com ele, a xerox, e ele vai saber, né, o que ele não pode fazer. Suspensão condicional da pena significa quais são as condições que ele tem. Cumpriu as condições, extingue a pena. Ótimo. Qual que é a diferença aqui para sursi processual ou suspensão condicional do processo? Na suspensão condicional do processo, minha gente, vai estar na Lei 8.099. Vamos lá. Lei 9.099 de 95. Vamos ver como que ocorre aqui. Na Lei 9.099 de 95, se eu não me engano, vai estar no artigo 89 dessa lei. Isso. Olha só que legal. Aqui, os crimes que estão abrangidos pelo artigo 89, eles vão chamar de crimes de médio potencial ofensivo. Nós temos os crimes, então, divididos em 3. Nós temos os crimes de menor potencial ofensivo, médio potencial ofensivo e grande potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo são os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Crimes de médio potencial ofensivo são os crimes cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano. E o restante são os crimes de grande potencial ofensivo. Essa classificação é feita acerca dos benefícios penais que a pessoa pode ter. Se o crime não ultrapassa 2 anos, a punição, aqui a gente não inclui violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente pode ter 3 tipos de benefício. Composição civil dos danos,
suspensão condicional do processo e a transação penal. Então, a gente vai ter 3 chances desse réu não ser condenado, que é o que a gente busca, né? A não condenação. Não de forma romântica, né? Como falar assim, eu vou absolver. Não, nós vamos buscar os meios legais e processuais de não condenar essa pessoa, de não deixar ele ser condenado. Porque a condenação vai ter uns efeitos ruins, como a reincidência, como a ficha, né? Como a gente chama de ficha, mas é anotação criminal dele. Crime de médio potencial ofensivo, cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano. Nesse tipo de crime vai caber o sursi processual ou suspensão condicional do processo. Eu sempre escuto falar, pessoal, umas besteiras do tipo, né? O sursi processual substituiu o sursi penal, ou a restritiva de direito substituiu o sursi. Nenhuma substituiu a outra. A gente vai escolher qual que é o melhor para o nosso cliente. Às vezes ele não se enquadra em um e se enquadra no outro. A gente escolhe qual que é o melhor. E que funciona, como que funciona o sursi aqui processual? Nos crimes em que a pena mínima combinada, ou seja, não a pena da sentença, a pena que está no código. Já tem a primeira diferença do sursi, que a gente estava estudando do Código Penal, porque lá é a punição que o juiz fixou. Aqui nos crimes em que a pena combinada, ou seja, que está lá no artigo, for igual ou inferior a 1 ano, por exemplo, o furto é um crime de médio potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena mínima é de 1 ano, a máxima é de 4. Ou inferior, pode ser pena em meses, né? Abrangidas ou não por essa lei, ou seja, não precisa estar na Lei 9.099, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, então vejam que é lá no comecinho do processo, poderá propor a suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos, ao período de prova aqui, 2 a 4, desde que o acusado, aí é que as condições, não esteja sendo processado, não tenha sido condenado por outro crime, então ele não pode ter condenação anterior e nem está sendo processado. Presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, ou seja, não reincidente em crime doloso, as condições do artigo 59 favoráveis. E aí, aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova nas seguintes condições. Tem que dar pulos de alegria, né? Aí o juiz vai dizer as condições lá na audiência mesmo, vai dizer, reparar o dano, salvo impossibilidade, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca, sem autorização, comparecimento pessoal, mensal, obrigatório e justificar as atividades. O juiz poderá especificar outras condições que fica subordinada à suspensão, desde que adequada ao fato. Eu vi uma que foi uma questão de briga e tal, que o juiz disse que ele não ia poder entrar em contato com a pessoa, né, durante X período de tempo, que é uma condição que não está aqui. Então, o juiz pode adequar as condições ao caso concreto. A suspensão será revogada, que também revoga, se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Ok, revoga esse sursi. A suspensão poderá vir a ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Então, vejam que essa aqui é a revogação obrigatória. Vejam que o legislador colocou será revogado, então é obrigatório. Aqui é a suspensão poderá. Então, o juiz analisando, né, se ele estiver sendo processado por uma contravenção ou descumprir
qualquer imposição, ele pode escolher entre revogar ou não. Aqui a gente tem uma margem subjetiva de ação do juiz. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade, sem condenar. Acabou. Não ocorrerá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Não corre prescrição. Nós vamos aprender prescrição nas próximas aulas. Se o acusado não aceitar a proposta, o advogado dá na cara dele. Não. A proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá com seus ulteriores termos. Às vezes a gente pega cliente tão teimoso que ele fala que quer provar a inocência dele de qualquer maneira e tal, e a gente fala, deixa de ser romântica, jovem. Aceita as condições aqui, que vai ser, que você nem vai correr o risco de ser condenado, né? Às vezes a pessoa, infelizmente, é condenada, mesmo tendo provas, né? Ou absolvida, mesmo tendo provas. E nesse caso aqui, a gente nem passa por esse risco, né? Fala só, aceita as condições. Pronto. As disposições dessa lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada, não se aplica na justiça militar, nos casos em que a lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal, o ofendido ou seu representante legal será intimado, aplicam-se subsidiariamente, tal. O que faltou dizer aqui? Esse benefício só pode ser aplicado, pessoal, uma vez a cada 5 anos. Então, se a pessoa teve o sursi hoje, né, cumpriu as condições, extinguiu a pena, e dentro de 5 anos cometeu outro crime, ela não vai ter esse benefício novamente. O nome diz benefício. Benefício é para quem merece, né? Então, o que a gente tem que falar aqui nesses instantes finais da aula? Que o sursi processual, ele é melhor porque não tem condenação. No sursi lá do Código Penal, do artigo 77, tem condenação. Mas o bom é que ele não vai se recolher ao cárcere. O ruim é que ele vai ter condenação. Mas, de qualquer maneira, é melhor do que ir preso. Não é melhor do que ir preso. Vejam que a política das nossas punições são de tirar a pessoa do cárcere, não deixar as penas pequenas, as penas de curta duração, a pessoa ter que cumprir no cárcere. Só que cada um vai ter as condições necessárias. Deixa eu verificar aqui se faltou dizer alguma coisa para vocês que está no material de apoio. Para não ficar lendo material de apoio, que eu sei que é uma coisa bem monótona, né? Então, vejam que facinho, eu expliquei aqui o sursi para vocês. E aí, ó, tá, olha só que legal. Tenho aqui 3 tipos de sursi na doutrina, ó. 3 sistemas de sursi. Nós temos o anglo-americano, deixa eu colocar em Arial. Deixa aqui, tem uma parte em inglês aqui. Ó, nós temos o anglo-americano, nós temos o probation off, esse off é junto, não sei falar, e o franco-belga. Quais são as diferenças aqui, né? No anglo-americano, o juiz, mesmo reconhecendo a culpabilidade do réu, suspende a sentença e, consequentemente, o processo. Não é o nosso sistema, já que no sursi do Código Penal tem a condenação. Aqui, nesse segundo, por esse sistema que substitui a probation system, ou seja, o sistema a gente chama de instrução processual de provas, o juiz, sem reconhecer a culpa do réu, suspende a ação penal, permitindo sua liberdade. Esse é o sursi processual, esse é o da Lei 89, é o sursi da Lei 9.099, ou seja, não tem a condenação. E o nosso sistema do sursi do Código Penal é esse aqui, franco-belga ou belga-francês.
Nesse sistema, o juiz condena o réu, aplicando a pena correspondente e verificando o preenchimento dos requisitos, suspende a sua execução durante o período de prova. O sistema franco-belga foi adotado pelo Código Penal. Então, eu falei sobre as revogações aqui, sobre a concessão. Deixa eu ver o que mais. Impedem o sursi a prescrição. Aí tem os tipos sursi simples, especial e humanitário. Falamos. Período de prova. Aqui eu falei da diferença entre os sursis, né? Falando aqui. O sursi do Código Penal e o sursi da Lei 9.099. Aqui isso que a gente vai falar na próxima aula sobre livramento condicional, mas eu já vou deixar lá para vocês. Eu lembro que, para finalizar, a banca examinadora começou a perguntar lá no meu TCC, falei para vocês que foi o meu trabalho de conclusão de curso, e aí eles me fizeram as seguintes perguntas, né? A primeira que o professor fez para mim foi, se o sursi, perguntou bem assim, ele falou assim, se o sursi é um direito subjetivo do réu. Aí o Tico falou com o Teco, e aí eu já tinha lido sobre isso, né? E quando fala se o sursi é um direito subjetivo do réu, significa a natureza jurídica é de direito subjetivo do réu. Ou seja, tendo as condições necessárias, é direito do réu. Então, se preencheu os requisitos, não cabe o juiz dizer, não vou dar o sursi porque não quero. Se preencheu os requisitos, o juiz é obrigado a dar. Então, o que isso significa? Se o juiz se recusar, a gente pede para o tribunal, a gente agrava, né? No caso, por exemplo, da Lei 9.099, né, o sursi processual, se na hora da denúncia o promotor não ofereceu o sursi, a gente pede a palavra e fala, excelência, defesa quer pugnar pela concessão da suspensão condicional do processo, porque ele preenche os requisitos. Aí, o juiz falando sim, maravilha. O juiz falando não, recorre. Mesma coisa no sursi simples. Então, a minha resposta no sursi do Código Penal. Então, a minha resposta foi, né, para a banca examinadora. Falei assim, professor, é um direito do réu, falei tremendo assim, parecendo uma pipa. Falei, é um direito do réu, então, preenchendo os requisitos, o judiciário é obrigado a conceder. Não tem margem subjetiva de ação. Falei bem assim. E minha mãe lá no cantinho batendo palma para mim. Aí ele perguntou mais uma. E eu já estava assim, suando e morrendo. Aí o professor não contente falou assim, Marisa, cabe sursi nos crimes hediondos? Aí o meu coração espumou, né? Aí eu falei assim, depende, professor. Se a pena for de até 2 anos, cabe sim o sursi. Acabou, saí saindo, e é verdade. Se a pena for até de 2 anos, a gente sabe que o tráfico é privilegiado, lá acho que é parágrafo único do artigo 33, tem uma redução de 2/3. Então, um traficante primário que não se dedica à atividade criminosa, ele pode pegar 1 ano e 8 meses. Então, é menos do que o que está aqui no sursi. Então, cabe sim para crimes hediondos e equiparados, né? Aí eu sei que eu estava pensando que eles iam fazer pergunta bestinha para mim, né? Que nem as perguntas que eu faço. Não, eles perguntaram coisa assim, de doutrina, que eu tive que raciocinar em cima do tema. E é esse aqui o legal, né? A gente dominar o tema que a gente está explicando, né? Foi o meu trabalho de conclusão de curso e, graças a Deus, tirei nota máxima, saí feliz depois da execução do trabalho e eu desejo que aconteça o mesmo com vocês.
peguem um tema, estudem esse tema aí. Com certeza que vocês, sabendo o tema, vocês vão ter, né, como que fala? Vão ter êxito no tema que vocês escolheram. Deixa eu colocar o fone aqui, não sei qual ouvido dói menos, para a gente ir encerrando. Deixa eu parar a aula aqui, parar a gravação. Vamos para as perguntinhas, gente. Quem tem pergunta?